assunto é com Murilo Rocha. 9h41, Murilo Rocha de volta. Bem-vindo. Bom dia pra você, Murilo. Muito obrigado. Peraí, já boicotou sua volta? Muito obrigado. Bom dia, Maria Fernanda Cinini. Bom dia, Luciana. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Band News. Bom estar com vocês de volta. Gente, seguinte, essas manifestações ontem, pelo menos em 20 capitais do Brasil, foram maiores do que as últimas tinham sido, né? Não foram gigantes, mas foram expressivas, né? Parece que em São Paulo aí há um cálculo entre 30 e 50 mil pessoas, alguma coisa. Na Praça da Liberdade cheia também, número menor que esse, mas também aqui em Belo Horizonte cheia. Copacabana no Rio também, um movimento razoável, assim, razoavelmente, nada comparado com aqueles de 22, né? Ou aqueles do impeachment da Dilma lá atrás, nada comparado àquilo, mas de certa forma significativo aí a presença eu classifico como bolsonaristas, assim, se for ver a essência de quem estava lá, são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, aquele núcleo duro de apoio do presidente Jair Bolsonaro, mostrando que ainda tem uma força política, né? E acho que essa manifestação evidencia bem isso, né? Essa força política ainda desse núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mobilizou essas multidões aí, vamos dizer assim, em pelo menos 20 capitais brasileiras e algumas cidades também de médio porte aí do interior do país. Algumas coisas me chamaram a atenção e talvez a mais significativa delas foi até levantada na Avenida Paulista pelo pastor Silas Malafaia, a ausência dos governadores que até então vinham participando desses atos, como, né, em apoio à anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, contra Alexandre Moraes, contra Lula. Eles vinham participando, né? Tarcísio de Freitas de São Paulo, o Ronaldo Caiado de Goiás, Ratinho Júnior do Paraná, Romeu Zema aqui de Minas Gerais, estavam sempre presentes. O Jorginho Melo de Santa Catarina também era outra figura quase sempre presente nesses protestos. Ontem, nenhum deles deu a cara. E o pastor Silas Malafaia, que é muito esperto, né? De cima de um trio elétrico ontem na Avenida Paulista, questionou a ausência desses governadores, falando para a multidão prestar atenção, mostrando que, segundo as palavras dele, né, que Bolsonaro é o único candidato possível para aquelas pessoas ali que estavam manifestando, né? E realmente deu uma certa impressão assim, né? Como Bolsonaro não estava ali, os governadores também não quiseram aparecer, até com medo talvez de alguma sanção do STF, ou não vendo motivo, né? Fica muito claro o movimento eleitoral, né? O cálculo eleitoral de todos esses governadores quando participam desses protestos ao lado de Jair Bolsonaro. Eles calculam que Bolsonaro estará impedido de concorrer às eleições, como está hoje, então querem se apresentar ao lado dele nesses protestos como alternativa. Como ontem não estava a figura de Jair Bolsonaro, talvez eles calcularam ali que não valia a pena estar presente, ter esse desgaste, né? Porque a manifestação de ontem também, se a gente for ver, apesar de ser pela anistia de Bolsonaro, contra Lula e contra Moraes, mas é uma coisa meio estranha, né? Porque acaba defendendo esse tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, né? Entre outras coisas, muita gente vestida aí com bandeiras dos Estados Unidos, carregando bandeiras dos Estados Unidos, com faixas a favor do tarifaço, acreditem, né? Tinham pessoas lá a favor das medidas dos Estados Unidos contra o Brasil. Então, acho que até os governadores também chegaram assim a noção, né? Pensaram que talvez fosse ruim para eles estarem associados a esses movimentos, apoiando as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Por que ruim? Porque os empresários de todos os estados, de todo o país, estão sendo prejudicados, né? Os grandes empresários aí que exportam para os Estados Unidos vão ser, né, implicados, já estão sendo implicados nesse tarifaço aí de 50% de alguns produtos brasileiros. Então, os governadores também fizeram esse cálculo. Mas o principal cálculo deles foi esse. Bolsonaro não está lá, não faz muito sentido a gente pegar esse desgaste sem pegar o ônus, né? Ter só o bônus. Qual que é o ônus? É se mostrar como aliado do ex-presidente e como uma alternativa política. Agora, se essa militância que estava presente ontem nas ruas no Brasil tem essa leitura, eu não sei, né? O Malafaia fez questão de destacar isso, chamando os governadores ele não falou essas palavras, mas dando a entender que seriam oportunistas, né? Que só estariam presentes para lucrar aí com possíveis votos de Jair Bolsonaro, e ele voltou a falar que o único candidato possível para esse grupo em 26 seria Jair Bolsonaro. Então, esse foi um fato importante nessas manifestações de ontem, a ausência dos governadores, como eu disse, motivada pela ausência do próprio Bolsonaro e também
em razão desse tarifaço, né, dos Estados Unidos. Eles poderiam ter sua imagem associada ao apoio a esse tarifaço, porque muitos dos manifestantes, acreditem, estavam lá defendendo as ações do governo Trump contra o Brasil. É impressionante, né, o nível assim de alienação que chegam essas manifestações, mas isso tá aí, tá estampado em fotos aí nos jornais, nos portais, né, pessoas aí com essas faixas, cartazes, enfim, gente vestida de Estátua da Liberdade, bandeira de Israel, aquela mistureba tradicional dessas manifestações. Mas o foco principal era contra Alexandre de Moraes, contra Lula e a favor da anistia de Jair Bolsonaro. Outro destaque, a gente estava até ouvindo ele falar aí, o deputado federal Nicolas Ferreira foi, na ausência de Bolsonaro, eu acho que como político talvez tenha sido a grande estrela das manifestações. Ele esteve presente aqui em Belo Horizonte e depois na Avenida Paulista, né? E foi muito ovacionado nas duas, né? Aqui em Belo Horizonte ele fez uma ligação para o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, que apareceu no telão, não falou nada, mas acenou aí para a multidão, e depois foi para São Paulo, presente na Avenida Paulista também, onde foi novamente ovacionado. Ou seja, o Nicolas já é, né, essa grande estrela aí desse grupo de extrema direita, desses manifestantes, mas mostrando aí que na ausência do Bolsonaro, né, ele sim é uma das poucas figuras nacionais, né, mostrando força aqui na manifestação aqui em Minas Gerais, onde ele é deputado por Minas Gerais, mas também em São Paulo, onde se reunia ali o maior número de manifestantes. Então o Nicolas foi um outro destaque, sem dúvida, dessas manifestações, e falou aí abertamente, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, né, falando que sem a toga ele não é nada, né? É o caso de se perguntar se sem a imunidade parlamentar, se sem o mandato parlamentar, o que é o deputado também, né? Eu acho que também não é muita coisa, mas enfim, hoje está consolidada aí como uma liderança nacional, né? Isso ficou muito claro sem Jair Bolsonaro ontem nessas manifestações no Brasil inteiro. Agora vamos ver como vai se comportar agora essa multidão em relação essas alternativas, esses governadores que são alternativas ao nome de Jair Bolsonaro. Se vão continuar assim, vendo eles como uma alternativa, se vão rejeitar ou se vão apoiar mais ainda após a ausência deles. Fato é, né, que caso Bolsonaro não seja eleito, vão ser eles mesmos que vão representar aí a extrema direita. Caso Bolsonaro não possa concorrer, que eu quis dizer, né? Caso ele não possa concorrer, o que tudo indica que irá acontecer, mas, né, pode ter alguma reviravolta ainda mais com essa pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil, pode ter uma reviravolta no caso, mas tudo indica que Bolsonaro não vai concorrer e esses governadores serão mesmo essa alternativa. Vamos ver como esse público aí, esse bolsonarismo raiz, né, esse núcleo duro do bolsonarismo se comporta após a ausência desses governadores neste evento de ontem. Só para lembrar, né, um desses governadores, o governador de Minas, Romeu Zema, lança este mês em São Paulo, num evento do Partido Novo, a sua pré-candidatura à presidência da República no dia 16 de agosto na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em São Paulo. Vai ser o evento do Novo e Romeu Zema será lançado pré-candidato à presidência da República, um movimento que ele está fazendo aí já há algum tempo, mas agora aí será oficializado, né, como pré-candidato do Novo à presidência da República. É isso, Sinine e Luciana. Agora